Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e nos fortaleça na fé. Nesse dia 30 de junho de 2023, nessa sexta-feira, abrindo o nosso coração para que Deus possa guiar e iluminar a nossa vida toda. Viu? E o evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, que tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminamos o Sermão da Montanha, no discurso de Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é a constituição do novo povo de Deus. Ao descer da montanha, a primeira coisa que acontece com Jesus é se deparar com um leproso. E esse leproso se prostra diante de Jesus. Viu? Prostrar é um ato de reverência, de adoração. Ajoelhou diante dele, dizendo: um judeu não se ajoelha diante de outro homem. Um judeu só se ajoelha diante de Deus. Esse leproso, viu, se ajoelhou reconhecendo a divindade de Jesus, a sua superioridade e a sua grandeza. Por isso o gesto. Viu? E ele pede que ele seja purificado. Por que isso? Primeiro, porque um leproso não podia se aproximar de ninguém santo. Segundo, quando a pessoa tinha uma lepra, ele era expulsa da sociedade, da família, tinha que viver fora da cidade, gritando que era um pecador e na cabeça de que era um castigo de Deus. Então, esse é um leproso. Além de ser expulso, sofria com a doença e sofria com o sentimento de que é um castigo de Deus, um sentimento de culpa de que há um pecado. E aquilo ali é uma praga de Deus, uma vingança de Deus. Por isso que ele pede para que seja purificado, seja perdoado, seja limpo. E Jesus diz: eu quero. Jesus toca nele. O homem não pode tocar no leproso, porque se contamina. Só que na lógica do evangelho é o contrário. Não é o doente que contamina Jesus, é Jesus que purifica e limpa o enfermo. O toque de Deus. O toque de Deus, é como diz lá João Batista. A mão de Deus estava sobre João Batista, né? A mão de Deus estava lá. O que será desse homem? Viu? E agora a mão de Jesus está sobre esse leproso e o cura. A mão de Jesus, o toque de Deus nos purifica. O toque de Deus alivia dentro de nós aquilo que nos machuca, que nos fere, aquilo que estraga a nossa existência. A gente vive num mundo em que muita gente fala. As redes sociais estão aí entupidas de gente falando. E às vezes a gente se pergunta, mas quais são os frutos disso, né? Quais são os resultados de tanto falatório? E nos falta talvez um pouco no mundo o exemplo. Falta um pouco a compreensão de um serviço, de uma espiritualidade maior, de uma reverência e ao mesmo tempo de uma transparência maior da bênção de Deus que nós carregamos dentro da gente. É o olhar que brilha e não o olhar que nos leva às trevas. É a busca nossa de sermos purificados, perdoados. E no final Jesus diz para não contar para ninguém e vai até o sacerdote. Por quê? Quando alguém era curado da lepra, primeiro era o sacerdote que expulsava ele da sociedade do templo e o colocava como pecador, impuro, solto, fora da cidade. Quando alguém era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, porque era o sacerdote que permitia que ele voltasse para a cidade, voltasse para a sua família, porque foi curado.
Então não era o médico, era o sacerdote que determinava se você era expulso ou se você era acolhido. E Jesus o toca, o purifica e orienta. Vai lá cumprir a orientação de Moisés. Moisés ordenou que quem recuperar, se curar de uma lepra, pode ir se apresentar ao sacerdote para ter a bênção para voltar para casa. Então Jesus respeita essa tradição porque sabe que está no mundo que tem certas orientações, tem certas regras, tem certos comportamentos. O difícil da vida é talvez isso, a gente se livrar um pouco desse sentimento de culpa, a gente encontrar uma salvação, a gente encontrar alguém que nos toque e nos purifique. E a gente permitir que Deus nos purifique, que Deus arranque de nós a nossa falta de bom senso, a nossa falta de compreensão, a nossa tentação de desistir com muita facilidade. E que Deus possa nos curando e a gente recebendo a bênção dele, nos tocando, a gente fortalecer a nossa fé, a gente fortalecer os nossos laços, a gente fortalecer a nossa convivência fraterna. Na nossa primeira leitura de hoje, nós temos a passagem de Gênesis 17 que diz: Abraão tinha 99 anos de idade, quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse ainda a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar, aliança entre mim e vós e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Esse é o princípio da circuncisão, mas a coisa que Deus quer de Abraão é a aliança, um compromisso de fidelidade, um compromisso do pai da fé para que todo o povo seja marcado como sendo propriedade de Deus, como sendo gente de Deus e que Deus caminha. Por isso, a nossa vida de oração, a nossa reflexão, as nossas meditações, os momentos em que a gente para escutar Deus, os momentos em que a gente para pedir Deus que nos purifique, que nos livre, no momento em que a gente encontra as duas vontades. Senhor, se tu queres, tu pode me purificar. Eu quero, seja por limpo, fique limpo. E é isso que acontece o milagre. O milagre ele acontece quando as duas vontades se unem. A minha vontade com a vontade de Deus. Conforme dizia um padre amigo meu, todo ser humano que viver nesse mundo tentando fazer a vontade de Deus, vai encontrar algum dia, no meio da sua vida, da sua história, Deus também lutando para fazer a nossa vontade. E quando essas duas vontades se unem, a vida é preservada e a bênção acontece e a graça se realiza. Quando as duas vontades, os mesmos dois desejos se unem, nós superamos qualquer coisa. Por isso a gente trabalha muito para que Deus abençoe a nós. A gente reza muito para que a gente tenha uma consciência religiosa mais amadurecida, menos alienada diante desse mundo em que às vezes a gente escuta certas coisas e o que eu penso que as pessoas pensam que Deus é burro, né? Que Deus não há inteligência em Deus. E há inteligência em Deus, há misericórdia em Deus, há compreensão em Deus, há lucidez em Deus. Viu? Então, às vezes, a gente tem a impressão de que algumas pessoas pensam que Deus não tem inteligência nenhuma e é meio neurótico, meio doente mental. E não é assim. O Deus que nós acreditamos é um Deus misericordioso, invisível, que nos quer bem, que caminha conosco, que se preocupa com a gente, em que o ser humano é o centro das preocupações da Santíssima Trindade. E por isso Deus faz tanto esforço para nos preservar, para nos ajudar, para colocar na nossa vida gente que nos ajude na conversão. Que Deus guie e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.